Então, o capítulo 8 vai falar ali da Oceania e a região polar do Ártico. A Oceania é o continente que engloba a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e diversas ilhas no sudoeste do Oceano Pacífico, né? Do Oceano Pacífico, que são quais ali? A Melanésia, a Polinésia e a Micronésia, que faz ali o conjunto de ilhas que fazem parte, né, ali da Oceania. A região polar do Ártico, ela engloba áreas continentais da América do Norte e da Eurásia, além de um grande manto de gelo oceânico, né, que é aquela camada, é uma calota polar, né, que é somente de gelo. Nós não temos massa de terra nessa calota polar, ali na região polar do Ártico. É somente o oceano ali, né, a água do oceano congelada, certo? Então, a Oceania e as suas regiões é o menor dos continentes. Quem quiser acompanhar, lá na página 349, 350 começa. É o menor dos continentes, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Vai abrigar ali diversos arquipélagos que fazem parte ali da Melanésia, Micronésia e Polinésia. A Austrália é o maior país da região. Aí nós temos o arquipélago de Nova Zelândia e o território da Papua Nova Guiné. São áreas insulares, né, da Oceania. Então vocês têm um mapa lá na página 350 onde que a gente consegue observar a Polinésia, Micronésia, Melanésia, a Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Austrália. Abrange diversos arquipélagos com ilhas extremamente pequenas. Conjunto deles representam micropaíses, tá? Aí nós temos as Ilhas Cook, que pertencem à Nova Zelândia, Guam e Havaí, Estados Unidos, e a Polinésia Francesa, França, né? Então nós temos nós temos esse mapa, onde que vai mostrar o quê? Mostra que a Austrália é o maior país do continente, tá, pessoal? Aí nós temos aqui Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e aqui o arquipélago de ilhas, né, de pequenas ilhas, onde que vai formar a Polinésia, Melanésia e a Micronésia, que são ali o conjunto de ilhas, né, que fazem parte do continente oceânico, tá? Como a gente pode observar aqui, elas estão ao sudoeste do Oceano Pacífico, certo? Temos aqui a ilha do Havaí, Tasmânia, que pertence à Austrália, tá? Então aqui esse é o conjunto, né, de ilhas que fazem parte do continente oceânico, tá? Então nós temos ali a Melanésia, essa porção inclui ali os arquipélagos de Fiji, Nova Caledônia, Salomão e Vanuatu, localizados ao noroeste da Austrália. Micronésia, formada por um conjunto de ilhas localizada a leste da Melanésia, entre as quais estão as ilhas de Marshall, Nauru e Palau. Tá? Então aqui nós temos a Micronésia. E a Polinésia, localizada na porção leste da Oceania, é formada pelos arquipélagos da Sociedade Havaí, Kiribati, Ilha Samoa e Tuvalu. Então, Polinésia, nessa porção do continente oceânico, né? São pequenas ilhas ali que formam a Polinésia também, tá, pessoal? Então, nós temos ali esse conjunto de ilhas, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, que fazem parte ali da Oceania. Aspectos naturais, com a exceção da Austrália, que é banhada a oeste pelo Oceano Índico e toda a Oceania se encontra na zona do Pacífico. Então, aqui nós temos a oeste o Oceano Índico e o restante das ilhas, né, e também da parte leste da Austrália, Papua Nova Guiné, nós temos quem? O Oceano Pacífico, né? Então é banhada o restante todo pelo Oceano Pacífico, que vai influenciar o clima e os diversos aspectos do continente. Então aqui nós temos o relevo e a hidrografia da região, onde que o relevo ali da Austrália, ele é um relevo, nós vamos destacar ali pelas cordilheiras que nós temos os Alpes australianos,
que ficam aqui na porção leste do país. Temos também a Grande Cordilheira Australiana, todas na porção leste, tá? No entanto, o relevo australiano, ele possui ali formações com baixas altitudes, que em média elas não vão ultrapassar ali os 500 metros, né, de altitude. Porque a gente pode observar aqui pela altitude em metros, minha gente. Ó, observa que nós temos ali as planícies costeiras, né? Temos os planaltos que ficam mais ao interior do continente, que vão variar o quê? De 200 a 500 metros. As planícies vão de 0 a 200 metros de altitude. Então, é dessa forma que a gente tem o quê? A característica do relevo. E a hidrografia, nós temos ali os dois principais rios, que ficam bem aqui na porção leste do continente, tá, pessoal? Ficam nessa porção os dois principais rios. As elevações verificadas na Austrália, elas destacam-se ali pelas Cordilheiras Oriental, Planalto Ocidental e planícies centrais. São formações de baixas altitudes, que não ultrapassam os 500 metros, e é explicada pela ausência de tectonismo e vulcanismo. Então, as formas do relevo australiano são, de modo geral, muito antigas e encontram-se bastante desgastadas pela erosão. Então, nós vamos ter ali algumas áreas que nós vamos ter elevações, lembrando que, como nós não temos ação ali de placas tectônicas no continente, no país ali da Austrália, nessa porção do continente oceânico, nós temos o quê? Formações antigas, né? E aí, conforme vai passando o tempo, devido ali à ação antrópica, nós temos ali o desgaste pela erosão, tá? Já a hidrografia do território australiano não apresenta rios extensos. Nós temos ali a maior parte do país a aridez, tá? Nessa região, principalmente nessa região aqui, nós temos ali o deserto, certo? Então, nós temos ali a aridez. Os principais rios na Austrália vão ser o Darling e o Murray, que constituem uma única bacia hidrográfica, a Darling-Murray, no sudeste do país, tá? Já a Nova Zelândia, o relevo é acidentado e a presença de cadeias e de montanhas jovens e grandes elevações. Por que, gente, que a gente tem aqui cadeias jovens e grandes elevações no continente no país ali da Nova Zelândia, na área territorial? Porque nós temos uma placa, um limite, ó, borda tectônica. Então, aqui a gente tem uma placa tectônica e ela interfere ali na elevação da cadeia montanhosa, que é jovem, né? Está ali em formação ainda. Os Alpes do Sul, na ilha do sul do país, onde está o Monte Cook, ou Monte Hauraki, onde que nós temos altitudes de 3.700 metros. Ao leste, as principais áreas da planície da Nova Zelândia, né? E a ilha norte, o arquipélago, apresenta elevações significativas de origem vulcânica, incluindo vulcões antigos, tá? Então, nós temos aqui, ó, temos a área de tectonismo, temos ilhas aqui lá na Melanésia, deixa eu só ver se é a Melanésia. Isso, na Melanésia, toda essa região aqui onde que faz parte da Melanésia, nós temos o quê? Nós temos uma borda tectônica, por isso que a gente tem o surgimento aqui dessas pequenas ilhas também, tá? E nós temos os vulcões ativos, tá? Conforme o gráfico é mostrado aqui para nós. E aí nós temos o lago Taupu, que é uma grande cratera vulcânica, é nessa região, ó, se vocês conseguem, não sei se vocês conseguem observar na imagem, está meio apagadinho, por causa que tem aqui nuvens passando por cima da extensão territorial da Nova Zelândia, mas aqui a gente tem um lago, tá? Que é uma grande cratera vulcânica. Então, nós temos ali intensa atividade tectônica, né, e vulcânica na região, que nem eu mostrei para vocês lá naquele mapa. O arquipélago do Havaí ele é isolado na porção central do Oceano Pacífico, uma pequena extensão territorial, onde que vai apresentar ali 5 vulcões ativos, né, em sua principal ilha. O Havaí, gente, faz parte ali
dos Estados Unidos, tá? Território dos Estados Unidos. Ele tem, gente, por mais que é uma pequena ilha, ele possui ali 5 vulcões ativos. Por quê? Porque ele está numa região tectonicamente ativa, tá? A ilha é formada ali em cima de vulcões, devido ao quê? Devido às erupções vulcânicas, a ilha ela começou a crescer, né? Porque a gente tem aqui, temos a lava que conforme ela vai solidificar, ela vai se transformar ali em basalto, tá? Essa rocha preta que nós estamos vendo aqui. O clima e a vegetação. Então, nós temos ali o clima da Oceania, de modo geral, largamente influenciado pela maritimidade, devido ali à proximidade em relação ao oceano, né? Como nós temos ali ilhas, né? A Austrália é uma grande ilha, Nova Zelândia, outra ilha, uma pequena ilha. Então, nós vamos ter ali muita influência da maritimidade. Se nós observarmos a extensão territorial desses países, por mais que a Austrália é o maior país ali do continente, nós não temos ali uma extensão territorial muito grande, né, em relação a outros países, tá? Que tem ali grande massa de terra devido ali vários países formarem outro continente. Então, com exceção da grande massa de terra da Austrália, o território da Oceania é localizado no hemisfério sul e na zona tropical, resultando a predominância de climas quentes. Então, nós temos aqui, passam pela zona do Trópico de Capricórnio, claro que aqui a Nova Zelândia é um pouquinho mais abaixo, vai ter ali um clima temperado. Então, a gente tem aqui a classificação nessas regiões: climas tropicais, semiárido, que é uma zona de transição para o clima desértico, tá? Na porção leste, nós temos o clima temperado. Na porção sul e sudoeste, clima mediterrâneo. Tá? Na Nova Zelândia, totalmente ela tem o quê? Clima temperado. E aí nós vamos ter a influência do quê? Nós temos a influência das correntes marítimas. O porquê que nós vamos ter aqui o deserto na Austrália. Observam que nós temos a corrente oeste australiana, que é uma corrente fria, e toda a corrente fria influenciada ali pelo oceano, o que acontece? Uma corrente fria, ela leva o quê? Temperaturas amenas e baixa umidade. Então, se nós observarmos essa porção do continente, nós vamos ter o quê? A corrente oeste australiana, uma corrente fria. Então, vai influenciar diretamente aqui na formação do deserto na área central aqui da Austrália, tá? E aí nós temos o clima semiárido, que é o quê? Que é uma área de transição. A área de transição da floresta tropical, do clima tropical, do clima temperado e do clima mediterrâneo, até chegar ali no clima deserto. Então, se torna ali uma área de transição, tá? Então, a gente tem a influência ali muito da maritimidade para a formação do clima ali na região. E assim, né, da mesma forma que a gente tem a influência da maritimidade para a formação do clima, nós temos ali também a influência ali do clima na formação do quê? Da vegetação. Então, no sul e sudeste, a vegetação ela é mediterrânea, tá, gente? Então, nós temos aqui formação mediterrânea, tá? Vegetação mediterrânea no sul e no sudeste do país. Clima tropical continental temperado, então nós vamos ter a savana no nordeste australiano. Então aqui nós temos savana, né, devido ali ao clima tropical continental e temperado. Na costa leste, florestas pluviais, no nordeste, clima tropical. Essa porção, tá? Floresta pluvial tropical, que é parecida com a floresta amazônica. Clima temperado, florestas temperadas no sudeste, então que pega toda a região aqui da Nova Zelândia e essa parte do sudeste aqui da Austrália. E no clima semiárido ocorre o quê? Chuvas ocorrem concentradas em curtos períodos. Então nós vamos ter o que nós temos aqui o deserto, tá? Por isso que nós temos ali o clima semiárido, as chuvas, né, ocorrem concentradas ali em curto período. Tá? Então nós vamos ter o deserto aqui na área central da Austrália. E aqui nós temos zona de transição, onde que nós vamos ter o quê? Estepe ou pradaria, ou se não, savana, que são as áreas ali de transição. Que é uma fotografia vista das Montanhas Azuis no Nordeste australiano.
Essa é a porção da Austrália, apresenta clima tropical e vegetação de floresta pluvial, né, onde que temos ali uma quantidade elevada de chuvas. Continuando aqui com os climas e a vegetação, então o clima desértico e semiárido porção central e leste, áreas litorâneas no noroeste da Austrália, tá? Então nós temos aqui as áreas litorâneas, tá? E temos a porção central, onde que vai ter o quê? Clima desértico, clima ali semiárido. A Nova Zelândia predomina o clima temperado e a vegetação de florestas temperadas, que nem eu já falei antes, né? Como na Austrália e a Nova Zelândia elas se destacam pelo grande número, de espécies endêmicas. Por quê? São espécies que só são encontradas nessas regiões, tá? Então, nós temos ali, é muito comum, na Austrália nós temos o canguru, que é só encontrado na Austrália, tá, pessoal? Então, isso dali mostra, uma característica, né, ali da região, tá? Devido ali aos fatores climáticos e à vegetação da região ali do país da Austrália. As sub-regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia, o clima predominante é equatorial, influenciado pela maritimidade, quente e úmido. Então, como nós temos ali, nessa porção, onde que nós temos as ilhas da Micronésia, Melanésia e Polinésia, onde que formam ali os micropaíses, nós vamos ter o quê? Um clima quente e úmido, devido a quê? A corrente marítima ser quente. Então, a gente tem essa formação de um clima quente e úmido, certo? Aí vamos entrando para a população da Oceania. Antes da chegada ali dos primeiros europeus, que colonizaram a região a partir do século XVIII, nós temos os povos nativos, que habitavam ali a região. Gente, os povos nativos na Oceania é que nem se fossem os povos indígenas aqui no nosso país, tá? Da mesma forma que existiam povos nativos na Oceania, no Brasil existiam povos nativos, na Oceania também. Povoamento da região, os primeiros habitantes a chegarem à Austrália utilizaram pontes de terra num período em que o nível dos oceanos era inferior ao atual. Então, quando o oceano ali era mais baixo, né, que agora, então essas pessoas elas acabavam o quê? Usando ali pontes de terras, né, para se deslocarem até alguma outra ilha. As migrações por povoar as sub-regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia se iniciaram no sudeste da Ásia entre 3 e 4 mil anos atrás. Então, eles usavam o quê? Esses tipos de embarcações, que nem nós temos aqui na imagem, que é uma embarcação tradicional polinésia da Waitangi, na Nova Zelândia. Era esse tipo de embarcação utilizado na navegação feita com bases no movimento aparente dos astros e no conhecimento das marés e direção dos ventos e correntes. Então, era dessa forma que eles utilizavam ali para fazer o povoamento dessas ilhas, para se deslocarem ali para essas ilhas. Então, nós temos ali a chegada dos europeus e a colonização. Então, em 1768, nós temos ali o cartógrafo inglês James Cook, né, que ele navegou ao longo da parte da costa australiana e alcançou a Nova Zelândia e localizou diversas ilhas, né? Então, o cartógrafo ali James Cook começou essa expedição para o conhecimento, né? Além de querer incluir ali as ilhas no mapa, certo? Porque antes, quando nós tínhamos ali, nesse período, nos anos ali de 1500, 1600, 1700, as tecnologias para serem as tecnologias utilizadas para a construção de um mapa eram feitas o quê? Através ali das grandes navegações, né? Então eles acabavam tendo ali, fazendo essas navegações e começavam a desenhar, né, para representar os mapas. Então os mapas mais antigos mostram isso, tá? Devido ali o quê? E também eles acreditavam, nesse período, acreditavam que tinham ali seres no oceano. Quando acontecia ali alguma tempestade marinha, eles acreditavam que eram alguns seres, né? Então eles representavam isso nos mapas também. Voltando para os europeus, as potências europeias voltassem para a Oceania, né?
os povos nativos um início de uma batalha pela sobrevivência. Então, gente, para os europeus, o que eles queriam? Eles queriam povoar, né, a Oceania em busca de melhorar o continente. Já isso, para os povos nativos, não. Eles viam isso como uma batalha, né? Por quê? Porque eles queriam, né, mesmo as colônias ali europeias, as potências europeias, elas queriam mesmo era o quê? Retirar as riquezas que possuíam na região. Na Micronésia, Melanésia e Polinésia ofereciam pouco às potências imperialistas, por isso que elas demoraram um pouquinho mais para chamarem atenção ali. Então, elas não foram colonizadas de imediato, tá? Devido ali a poucos recursos que elas ofereciam a essas potências. A França, que inicia ali o processo de colonização da Nova Caledônia e da ilha Tahiti. Então, ali nós temos a Nova Caledônia, tá? Essa ilha. Então, é ali que nós começamos o quê? Que começa o processo de colonização, né? Das ilhas, do conjunto de ilhas que formam ali a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, tá? Depois que já estava ali colonizado, né, a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Então aí nós temos o arquipélago da sociedade, né, onde que missionários cristãos, católicos e protestantes tentavam converter os nativos. Então nós tínhamos essa população, né, esses missionários, que eles queriam o quê? Queriam, que nem nós tivemos os povos, os jesuítas que vieram aqui querer educar os índios, lá também tinha os missionários que queriam o quê? Ensinar um idioma, né, mostrar-lhe a religião para os povos nativos, tá? Era da mesma forma. Em todo o planeta foi meio que dessa mesma forma. Então, a Austrália ela sempre foi habitada pelos aborígenes, né, que são os povos nativos da Austrália. No fim do século XVIII, criada pela Inglaterra uma colônia penal, então todas aquelas pessoas que cometiam algum crime na Inglaterra eram que eram levados para a Austrália como se fosse uma forma de castigo, né? Ali onde seria o que a colônia penal dos ingleses, né? Então o processo de colonização durou até metade do século XX e no início do século XXI existe ali, no início do século XIX tem ali os incentivos de fluxos migratórios para suprir a necessidade da mão de obra, tá? Isso dali resultou na composição étnica do atual povo australiano. Então nós temos ali, primeiramente, século XVIII, onde a Inglaterra cria uma colônia penal com a necessidade de mais pessoas para a mão de obra. Então, o que acontece? Século XIX, nós temos o que? Um grande fluxo migratório para essa região. Aqui é uma representação artística da colônia penal na Austrália, tá? Quando nós temos ali esse processo de colonização. Metade do século XIX, daí eles começam a descobrir a descoberta do ouro, né? E as vindas de novos colonos, sempre quando nós temos o quê? Descoberta de algum metal valioso, o que acontece? Nós temos ali mais pessoas, né? Um maior fluxo migratório para a região. Então, nós temos ali que nós temos o surgimento das cidades através da descoberta do ouro. Então, a produção de alimentos e matérias-primas abasteciam o quê? O mercado britânico. Tudo que era produzido, que nem o Brasil que nem em Portugal e Espanha, que tinha aqui na América Latina as colônias que abasteciam o mercado ali espanhol e português, né? Assim é na Austrália, né? A produção de alimentos que possuía e as matérias-primas, né? Da região abasteciam o mercado britânico. Para quê? Para movimentar ali, né? Para gerar renda para o país. Segunda Guerra Mundial, a Austrália recebe imigrantes da Europa e da Ásia. Gente, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela acaba o quê? Acaba sofrendo muito durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós temos uma grande leva de pessoas que saem da Europa e vão ali para a Austrália, tá? Devido à Austrália também ter ali um desenvolvimento maior.
Lembrando que na Primeira Guerra Mundial a gente tem o quê? Um grande número de pessoas que saem da Europa e vêm também para o Brasil. A Europa ela sempre sofreu muito nos períodos de guerra, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, tá? Ela sempre sofreu muito ali nesses conflitos. Por isso que daí nós temos, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia constituída para quê? Para reerguer ali os países europeus. Composição da população na atualidade, ela é resultante do processo de povoamento e colonização. Nós temos ali os povos nativos, tanto dos povos nativos como os povos europeus, tá? A Austrália e a Nova Zelândia, elas têm influência europeia devido à quantidade de imigrantes que receberam. Então, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, a principal característica da população hoje é europeia. São população branca nas ilhas neerlandesas, e a Nova Zelândia ela foi dominada em 1907 pelos britânicos. Porém, em 1947, ela conquista ali a sua autonomia, né? Ou seja, conquista a sua independência, tá? Nesse período, gente, eles receberam muitos imigrantes, tá, pessoal? E como que eles se tornaram países desenvolvidos? Devido a quê? Devido aos povos britânicos, né, que habitam essas regiões. Devido à alta tecnologia empregada nesses países, né, a forma como que eles são caracterizados. Por isso que hoje nós temos ali a Austrália e a Nova Zelândia como as principais, no ranking do IDH, estão sempre ali entre os 13 primeiros, né? A Austrália fica em segundo lugar, a Nova Zelândia em 13º, né? Devido a quê? Estão ali entre as nações mais desenvolvidas do mundo, né? Do mundo, devido à sua alta qualidade de vida. Isso dali temos ali esse contraste, né? A alta qualidade de vida das populações australianas e neerlandesas com o quê? Com a baixa qualidade de vida, né? Devido a quê? Devido ao baixo desenvolvimento da Oceania Insular e da Ásia, que nem nós observamos ali também, né? Que vai mostrar esse contraste da região, onde que de um lado nós temos a Oceania e a Nova Zelândia, que são países desenvolvidos, que têm industrialização. Do outro, nós temos ali as pequenas ilhas, né, os micropaíses, que fazem parte da Oceania Insular, que acaba tendo o quê? Baixa industrialização, a agricultura não é modernizada, ainda vivem daquela agricultura mais rudimentar, por isso que nós temos o quê? O IDH de médio a baixo. Certo, pessoal? Eu não vou conseguir terminar, eu vou disponibilizar para vocês os slides, tá? Vão estar todos na plataforma. A avaliação vai ser feita em cima do livro, de algumas questões que tem no livro. A outras vou pegar da plataforma também, que possui o banco de questões, e vai ser feita dessa maneira. Tudo que eu passei para vocês, eu vou cobrar ali na avaliação, tá, pessoal? Tem 3 minutos ainda. Eu quero que vocês abram lá na plataforma. Entram lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Lá na plataforma, eu postei uma atividade referente ao capítulo 8, tá? Vai ter aqui a atividade, o trabalho avaliativo, tá bom? Aonde que eu postei 5 questões, valendo ali 5 pontos, tá, gente? São questões fáceis, bem tranquilas para se responder. É só vocês clicar e depois vocês têm que me enviar, tá? Então, são ali 5 questões. Quem quiser já pode ir fazendo agora, que daí tem até o dia 17 para entregar, tá? 17 às 18 horas. Mas o quanto antes vocês conseguirem entregar, é melhor, tá, pessoal? Então, quem puder, pode ir já fazendo. Tem ali uns minutinhos, tem ainda ali 12 minutinhos de aula, daí vocês podem ir fazendo, que daí eu já vou vendo aqui conforme eu vou recebendo, ok? A avaliação eu vou fazer dessa mesma forma, tá, pessoal? Vou bolar 10 questões,
algumas valendo 3 pontos, outras valendo 2 pontos, são 10 questões que terão, e serão todas de assinalar, e eu vou postar da mesma maneira que eu postei esse trabalho, tá? Vai ser a avaliação, ok? Que aí vocês já ficam sabendo da nota, fica mais fácil para correção. Beleza, pessoal? Gente, então ficamos por aqui, tá? Estudem para a avaliação. Eu vou passar os slides, já vou postar agora os slides para vocês e também já vou estar postando o gabarito do trabalho que foi corrigido, trabalho que vocês fizeram referente ao capítulo 7 que eu corrigi ontem. Tá bom, pessoal? Beleza? Gente, bom final de semana. Até terça-feira. Se cuidem. Aproveitem aí. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto, pessoal. Falou.